Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Podprev. E como eu sempre digo, nesse canal a gente fala de educação financeira e de investimentos, então se esse assunto te interessa, eu já convido você a deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal e depois de se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, porque só assim você vai ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui e aí você vai poder tomar benefício das discussões que nós fazemos neste canal. Então hoje, pessoal, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre empresas de seguro, mais especificamente da BB Seguridade e da Caixa Seguridade. Hoje a gente vai fazer assim um comparativo entre as duas, né? E ver através de uma análise qual que seria a melhor para a gente ter na nossa carteira. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, muito prazer, meu nome é Flávio, sou professor e eu trago sempre aqui reflexões sobre como a gente pode fazer para montar uma carteira de longo prazo com o objetivo na geração de renda passiva. E para montar carteira, né, a gente tem que ter ativos, bons ativos pagadores de dividendos. E nesses ativos estão incluídas as empresas de seguro. E para a gente conversar sobre essas empresas de hoje, a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, eu vou tomar aqui como referência um artigo que foi publicado pela Nord Research, porque, como eu sempre digo, quem pode fazer recomendação de compra, manutenção e venda de ações são os analistas CNPI. E eu ainda não sou um analista CNPI, portanto, não posso dar essa recomendação para vocês. Eu posso mostrar o que eu faço, o que eu tenho para inspirar, mas eu ainda não sou. Então, eu estou pegando esse artigo aqui da Nord, que é uma casa de recomendação de ações, portanto eles podem fazer a recomendação de ações, e eu achei legal o estudo que eles fizeram comparando a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, e eu estou trazendo aqui. Eu vou deixar o link da Nord aqui embaixo, eu já falei sobre a Nord aqui no nosso canal, inclusive ela fez uma promoção muito boa pouco tempo atrás sobre uma carteira recomendada de ações. Deixei aqui um vídeo sobre isso e eu acho que é um lugar bacana para vocês irem fazer as suas pesquisas sobre os ativos que vocês estão pensando em incluir na sua carteira. A gente está terminando aí a temporada de balanços do segundo trimestre do ano de 2023, né? Essa semana acabou e hoje então a gente vai falar sobre duas seguradoras, essas duas seguradoras que são conhecidas pela distribuição de proventos, que é a Caixa Seguridade e a BB Seguridade, né? Só para vocês terem uma ideia, as ações da BB Seguridade e da Caixa Seguridade, elas estão passando por movimentos opostos, né? Nesse ano de 2023. Enquanto a Caixa Seguridade aumentou, né? Acumula uma alta de 32,6%, a BB Seguridade está caindo 2,5%. E o Ibovespa está valorizando 4,8%. Mas se a gente pegar os últimos 12 meses, a diferença entre a BB Seguridade e a Caixa Seguridade ela é menor, né? A Caixa Seguridade sobe 26,2%, enquanto a BB Seguridade avança 12,7% contra 1,6% do Ibov. Isso tudo levando em consideração a data de fechamento do dia 17/8 de 2023. Mas para a gente definir qual que seria a melhor pagadora de dividendos, né, a gente precisa ir para além desse movimento de valorização e desvalorização de ganhos das duas empresas. E é pensando nisso que essa análise foi feita, né, fazendo então a comparação. Bom, falando um pouquinho da BB Seguridade, né, a BB Seguridade é uma holding, né, eu já expliquei aqui várias vezes o que é uma holding. A holding é uma empresa que investe em outras empresas. E ela investe exatamente em empresas que atuam em seguro, previdência privada, capitalização e distribuição. E aí ela tem participação na seguradora Brasil Seg, tá? Que ela é concentrada aí no segmento rural e prestamista e vida. Ela tem participação também na Brasil Prev, né? Que é uma administradora de planos de previdência privada. Ela tem uma participação na BB Corretora, que é responsável pela distribuição, né, dos contratos que ela faz. E ela tem participação na Brasil Cap, que trabalha com títulos de capitalização, e também na Brasil Dental,
que vende seguros odontológicos. A gente não pode esquecer que a BB Seguridade ela é controlada pelo Banco do Brasil e ela possui, né, o Banco do Brasil como plataforma de distribuição. Então, em cada agência do Banco do Brasil, site do Banco do Brasil, tudo que tem a ver com o Banco do Brasil, a BB Seguridade ela está presente, né? E ela pode vender, então, o seguro, né? E isso dá para ela uma ótima vantagem competitiva, levando em consideração que o Banco do Brasil tem uma presença bastante relevante em todo o território nacional. E aí, né, gente, a BB Seguridade ela tem um contrato de distribuição, né, dos produtos dela com o Banco do Brasil até o ano de 2033, né? Então não é nada para a gente ficar assim preocupado assim pelo momento, mas aí, né, quando a gente estiver chegando mais perto dessa data, a gente tem que ficar de olho, porque se a gente não tiver a renovação desse contrato com o banco, né, poderá acontecer uma eventual perda da companhia lá na frente. De qualquer forma, a própria BB Seguridade já vem trabalhando aí, né, em algumas maneiras de não ficar tão dependente do Banco do Brasil assim, porque se caso no futuro vier a acontecer essa separação, ela não venha a sofrer tanto. Além de ótimas perspectivas operacionais, né, que contribuem para o crescimento do resultado da empresa, a Brasil Seg está sendo impulsionada pelo crescimento dos prêmios retidos, né? O que são prêmios retidos? Prêmio retido é o valor que o cliente paga na hora que ele adquire um seguro, né? Quando você faz o seguro de carro, por exemplo, você vai pagar lá um valor. Esse valor vai ficar lá retido e vai ser usado em seu favor só se acontecer um sinistro. Então, o que a gente tem observado um aumento, né, um crescimento nos prêmios retidos pela Brasil Seg. E aí, né, enquanto a gente está experimentando aqui no nosso Brasil também uma taxa de juros bastante alta, né, já teve uma quedinha aí de 0,5%, mas essa taxa ela ainda está bastante alta. Isso para seguradoras é muito bom, né? Porque esse prêmio retido ele fica aplicado com juros altos, os rendimentos para seguradoras são bastante expressivos e acaba impactando positivamente no resultado financeiro da empresa. Isso vai fazer com que a empresa, né, continue trazendo bons resultados. Em relação aos dividendos que a BB Seguridade paga, né, ela tem como prática remunerar os acionistas da empresa semestralmente, geralmente no mês de fevereiro, no mês de agosto, e a BB Seguridade estabelece um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido. Nos últimos 5 anos, no entanto, a companhia pagou bem acima desse patamar. O dividend yield que a gente espera para o ano de 2023 tem potencial para superar os 2 dígitos, né, ficando aí em torno de 10%. E recentemente, né, a empresa lançou aí um programa de recompra de ações, né, o que além de ser um indicativo por parte da gestão de que as ações estão no nível de preço assim bastante atrativo, né, também representa um maior retorno de dividendos. Mas por que recompra de ações significa maior dividendo? Se a empresa tem um número X de ações em circulação e ela recompra parte dessas ações, então ela está tirando ações de circulação. Se ela está tirando ações de circulação, quer dizer que o bolo da quantidade de ações fica menor. Isso significa que quem tem ainda as ações fica com uma parte maior, o que faz com que os dividendos pagos para cada uma dessas partes, que agora é maior, seja maior também. Então esses foram os pontos que a Norte destacou da BB Seguridade. Agora, falando sobre a Caixa Seguridade, a gente tem a dizer que a Caixa Seguridade ela é uma empresa bem recente na Bolsa, né? Ela realizou o IPO dela em abril de 2021, ou seja, 2 anos e pouquinho, né, que a empresa está aí na Bolsa. Antes de fazer esse IPO, a empresa passou por um processo de reestruturação, né? E vem ao longo do tempo aí colhendo os frutos, né, aumentando a sua participação de mercado e sendo atualmente uma das maiores empresas de segmento de seguro no Brasil. Em quais segmentos que a Caixa Seguridade atua? Seguros na categoria de vida e patrimonial, né, e ela é liderança no segmento de seguros habitacional, uma vez que a Caixa é a maior financiadora habitacional do nosso país. Além disso, ela atua também na área de previdência complementar aberta, né, nas modalidades de PGBL, VGBL, né, as famosas previdências privadas. Também atua na área de capitalização, né, títulos de capitalização, péssimo investimento. Atua também
na área de bens móveis e imóveis, né, através dos consórcios, outro péssimo investimento, e serviços assistenciais, né, seguros, e na área de corretagem. E da mesma forma que a BB Seguridade tem uma relação intrínseca lá com o Banco do Brasil, a Caixa Seguridade tem uma relação intrínseca com a Caixa Econômica Federal, né? Ela atua de forma muito semelhante ao Banco do Brasil, o que traz para ela um maior potencial de penetração, obtendo uma parceria com o banco para distribuição de produtos e serviços para os seus clientes. Então, as duas, né, a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, elas exploram, né, os canais dos bancos aos quais elas estão conectadas, né, o que dá uma vantagem competitiva muito bacana para as duas empresas. Só que enquanto a BB Seguridade tem um vencimento de contrato com o Banco do Brasil em 2033, a Caixa Seguridade tem vencimento só para 2050 e ainda pode renovar isso por mais 35 anos. Isso é um fator interessante para a gente prestar atenção. E sobre a questão de dividendos, né, a Caixa Seguridade também tem uma política de pagar um dividendo mínimo obrigatório de 25%, do lucro líquido, e a distribuição girou em torno de um payout médio de 90%. A empresa então vem conseguindo entregar um bom dividend yield, né? Apesar de a gente não ter um histórico muito grande, uma vez que ela é recém lançada na Bolsa de Valores, né? Mas o dividend yield esperado para a Caixa Seguridade nesse ano de 2023 está em torno de 9%. Bom, e para o longo prazo, né? O que a gente pode esperar das duas empresas, né? A BB Seguridade, ela tem uma posição muito importante com o agronegócio, né? É uma empresa que traz um comportamento bastante resiliente, com exposição a setores muito relevantes para o crescimento do Brasil. Além disso, a BB Seguridade, né, apresenta um histórico de proventos assim, bem mais consolidado, né? A Caixa Seguridade, como eu disse, fez o IPO recentemente, então a gente ainda não tem esse histórico de provento. Então o fato da BB Seguridade ter uma história para contar, né, o que a Caixa ainda está começando, oferece, né, para quem busca uma estratégia de dividendos de longo prazo, uma segurança maior, né? Mesmo que o contrato dela com o Banco do Brasil esteja assim, com um vencimento bastante anterior ao da Caixa Seguridade. E como ela tem assim, negócios mais de natureza defensiva, né, um forte histórico e consistência no resultado de dividendos, né, maior rentabilidade, ela está sendo negociada a 8,2 vezes lucro, né, que está estimado para esse ano, enquanto que a Caixa Seguridade está sendo negociada a 9,1 vezes lucro, e a BB Seguridade tem uma perspectiva de um dividend yield de 10,6 para 2023, né, que é mais atrativo do que o dividend yield de 2023 de 9,2 da Caixa Seguridade. Então, nesse caso, né, observando essas considerações, a Nord está recomendando, né, a BB Seguridade para compra em detrimento da Caixa Seguridade, olhando todos esses aspectos aí das características das duas empresas. Eu particularmente eu tenho as duas, né? Eu tenho tanto a Caixa Seguridade quanto a BB Seguridade. Eu quero aproveitar o que as duas têm de melhor, mas a recomendação da Nord é compra de BB Seguridade em vez de Caixa Seguridade. Agora me fala aí, você tem alguma dessas empresas aí na sua carteira? Você concorda aí com a Nord que a BB Seguridade é de fato uma opção melhor para aquelas pessoas que buscam dividendo no longo prazo? Deixe seu comentário aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.